Direito Internacional. Estamos terminando a unidade 3. Estamos na sessão 3.1 e reitero o pedido para que vocês façam as atividades virtuais, as transversais também, e o desafio nota máxima, para que vocês recebam todas as pontuações devidas que são online, além das pontuações que vão surgir quanto às avaliações oficiais que eu, como professor, passo para vocês. E vamos dar continuidade, então, ao tema estudado, lembrando que nós já finalizamos no primeiro bimestre o ponto que falava em Direito Internacional Público, e nós passamos a falar nesse segundo bimestre, a partir da unidade 3, do Direito Internacional Privado. Vimos algumas características que a origem do direito internacional privado acaba sendo a própria ordem jurídica do Estado quem cria. No Brasil, nós citamos alguns exemplos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vimos alguns critérios para que haja a qualificação e posterior aplicação da jurisdição brasileira. E vimos que depois da escolha existe a possibilidade, inclusive, de o juiz nacional se valer de normas estrangeiras para o fim da apreciação da lei. E claro que ele deve conhecer todos os pontos relacionados ao ordenamento jurídico externo que trata a respeito daquele problema que lhe foi apresentado, e isso deve ocorrer sem ônus para as partes, inclusive, né? Então, veja só, você que quer um dia passar para um concurso de magistrado ou magistrada, embora seja um pouco difícil disso acontecer, pode ser que isso aconteça de você ter que resolver o problema pautado numa norma estrangeira, tá? E vamos dar seguimento, vamos dar continuidade, então. Conforme eu disse para vocês, estamos na unidade 3, seção 3.3, tudo ok? Pegando o livro acadêmico, vamos para o livro acadêmico. No livro acadêmico, que eu estou com ele em mãos aqui, eu estou na página 137. Inicia-se a seção 3.3 na página 137. Isso no PDF, tá? No próprio material acadêmico, é a página 135. E o tema é Conflitos e o Direito Internacional Privado. Conflitos e o Direito Internacional Privado. Sendo certo, nós estamos chegando aqui, nessa parte de conflitos e direito internacional privado, no ponto final do que nós podemos falar desse conteúdo. E para finalizarmos, então, essa unidade, nós vamos trabalhar dentro da aplicação do direito estrangeiro pelo juiz natural e a aplicação da lei estrangeira, apesar de, em alguns casos, haverá recomendação de normas de direito internacional privado que ora se apresentam como relativas, ora se apresentam como absolutas, tá? E nós temos aqui algumas situações peculiares que eu acredito que eu não trabalhei com vocês na aula passada. Se por um acaso eu tenha trabalhado, vocês já podem me alertar a respeito disso. Salvo o melhor juízo, ficamos aqui diante da... Não, na verdade nós tratamos, né, da unidade 3. Eu passei algumas perguntas para vocês, não foi mesmo? Fala aí, eu passei alguns pontos para vocês pesquisarem quanto à unidade 3, seção 3.3. Eu passei algumas perguntas para vocês, não passei? No final da aula passada? Alguém pode se manifestar aí? Sim, professor, se passou umas perguntas, sim. E aí, como que foi? Chegaram a responder, gente?
respondi não, professor. Não? Mas vamos então para as perguntas. Quais foram? Passam e relembrem aí, até para quem não estava na aula passada, a primeira pergunta que eu passei, qual foi? Senão eu posso passar hoje oportunamente de novo, tá? Vamos lá. Eu vou passar algumas situações para fim de a gente dar seguimento na aula de hoje, tudo bem? A primeira pergunta, até para a gente já dar seguimento na aula, é a seguinte. Gente, às vezes eu tenho que ficar dando uma pausa aqui só para habilitar a entrada de algum acadêmico ou outro, tá? A primeira pergunta é: existem alguns limites? Existem alguns limites que justifiquem? Existem alguns limites que justifiquem o juiz a deixar a legislação estrangeira? Existem limites, que justifiquem o juiz brasileiro deixar a aplicação da legislação estrangeira? Em segundo plano, existem alguns limites, porque vejam, se de repente, feita a qualificação, se chegando qual relação jurídica existe, qual ordenamento jurídico vai ser aplicado, vamos imaginar que aqui no Brasil se processa, só que segundo o entendimento da lei estrangeira. O juiz sempre vai aplicar a lei estrangeira? Essa é a pergunta, ou existem alguns limites? Por que eu comento isso para vocês? Por exemplo, aqui no Brasil existe a pena de prisão perpétua prevista em lei? Não. Aqui no Brasil, então, não existe. Aqui no Brasil existe a pena de prisão, a pena de morte. Ah, professor, em caso de guerra existe. Pô, parabéns para quem pensou isso aí, né? Mas em regra, pessoal, vamos tratar aqui na legislação penal, sem ser a militar, sem ser essa que envolve a questão de guerra, não se aplicaria a pena de morte para um criminoso. Então eu falo isso, eu faço esses comentários com vocês aí, com a boa participação aí do Everson, obrigado. É justamente nesse sentido que existem algumas situações que não haveria o porquê de nós aceitarmos algumas regras da legislação estrangeira. Então existe sim algumas limitações, e as limitações que existem, conforme vocês podem até buscar no próprio livro acadêmico, eu só peço desculpa que eu estou abrindo bastante porta aqui, né? Vocês também podem encontrar no livro acadêmico aqui, conforme eu busquei, eu estou na página 138 do PDF. São essas três: exceções à ordem pública, fraude à lei e reenvio, que a gente vai ver oportunamente. Quais são as três limitações que justificam deixar a legislação estrangeira em segundo plano? Exceção à ordem pública, fraude à lei e reenvio. São essas três. O material coloca o seguinte, gente: a aplicação da lei estrangeira, apesar de alguns casos, recomenda pelas normas do direito internacional, alguns casos recomendados pela lei internacional privada, a aplicação da lei estrangeira, apesar de, em alguns casos, recomendada pelas normas do direito internacional privado, não é absoluta. Ela encontra importantes limitações, as quais devem ser consideradas como fortes barreiras de proteção do direito interno à soberania do Estado. Porém, todas as barreiras são justificáveis e devem ser comprovadas no caso de concreto para autorizar, no caso concreto, para autorizar a não aplicação da lei estrangeira. Entretanto, vale dizer, conforme especificado aqui, só um segundinho que eu vou abrir a porta.
Entretanto, dizer que casos de limitação não há a aplicação da lei estrangeira recomendada não é o mesmo que dizer que o caso não será solucionado. Então veja, conforme eu disse, o ordenamento jurídico brasileiro foi estipulada a regra que a aplicação vai ser a do Estado estrangeiro, só que o Estado estrangeiro comporta alguma justificativa de sua não incidência. Quer dizer que houve então a absolvição? Não, isso não é isso que está querendo dizer. É aqui o material até fala assim, ó, fique esperto, antes de falarmos melhor sobre isso, que tal conhecermos quais os limites que justifiquem, então, que o juiz deixe a legislação estrangeira em segundo plano. Vamos lá. Olha só. Então, eu disse para vocês que essas exceções à regra, ou seja, essas limitações, ou seja, aquilo que coloca a aplicação da legislação em segundo plano para a aplicação, então, da legislação pátria, são essas três que eu acabei enumerando para vocês: exceção à ordem pública, fraude à lei e reenvio. Então, vamos para a definição. O que significa exceção à ordem pública, primeiramente falando? O próprio livro acadêmico de vocês coloca que exceção à ordem pública. A ordem pública é uma rígida barreira à aplicação das normas estrangeiras. Apesar de o direito internacional privado indicar a aplicação da legislação de outro país, quando esta representar uma ameaça ou violação à ordem pública nacional, não deverá ser aplicada pelo juiz. Então, nós estamos diante aqui de uma situação de conceito geral aberto, em que haverá uma interpretação do magistrado que aquele posicionamento, aquela decisão não vai ser conveniente à ordem pública, que a aplicação daquela norma estrangeira acabaria gerando uma exceção à ordem pública, ok? O material, de forma mais clara ainda, ele acaba trazendo para a gente que ordem pública é o reflexo da filosofia social, política e jurídica de toda a legislação e que representa a moral básica de uma nação, protegendo as necessidades de um Estado, bem como os interesses essenciais dos sujeitos de direito, constituindo o princípio que não pode ser desrespeitado. Então, vejam, pessoal, é um conceito jurídico, é um conceito geral, aberto, a gente falar em ordem pública, só que o magistrado, ele acaba solucionando isso e decidindo e determinando que estar-se-á diante de uma exceção à ordem pública, sempre que ele entender que a aplicação daquela norma vai acabar gerando algum tipo de menosprezo ao interesse social, algum desrespeito aos direitos naturais da pessoa humana, aqueles fundamentos do nosso ordenamento jurídico, do nosso Estado, acabaria então gerando um desrespeito a isso. Vocês querem pegar um exemplo? Aqui no Brasil existe a regra de que a responsabilização de uma pessoa se dê com base no seu patrimônio. Repito, uma pessoa natural, ao assumir uma obrigação, o patrimônio dela é que responde pelas obrigações por ela assumida. Não é sua liberdade física, não é sua liberdade corpórea de ir e vir. E nós temos uma exceção aqui no Brasil, que no caso é o caso da prisão daquele devedor de alimentos que assumiu a obrigação e no final das contas ele não concorda mais em continuar pagando, ele por desleixo deixa de pagar. Então esse sujeito ou essa sujeita aí vai acabar sendo levado ao cárcere privado por uma dívida. Essa é uma exceção à regra. A Constituição também faz previsão da prisão do depositário infiel, e no ordenamento jurídico pátrio tem esse entendimento de que apenas no caso do aprisionamento do devedor, da devedora de alimentos, tá? Então, eventualmente, alguma solução estranha a essa no ordenamento jurídico brasileiro, ainda que haja previsão em estados estrangeiros, vamos imaginar uma situação em que nós estejamos aqui diante de uma relação jurídica entre um judeu, com todo respeito aí aos judeus, mas as pessoas mais
Até tem o turco, né? O cara, quando o cara fala assim, o cara rico é o judeu e cara turco é o cara que não coloca a mão no bolso para nada, né? E havendo uma disparidade aí, e se chegando à conclusão de que haveria de se aplicar uma legislação estrangeira, e imaginando que a legislação turca, que a legislação lá dos judeus, acabasse permitindo, né, uma prisão da pessoa por conta de uma dívida dela, o resgate de um, vamos incriminar, vamos tornar alguém nosso escravo. Não estou falando que isso existe, tá, gente? É totalmente contrário, né, à ordem do Estado brasileiro, tudo bem? Então, nesse contexto, a gente deve analisar que deve haver o respeito à dignidade da pessoa humana, lembrar daquele artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que no parágrafo único diz que todo poder emana do povo, só que coloca que é fundamento da união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, o direito ao trabalho e à livre iniciativa. Então, vejam, são fundamentos do nosso Estado. Isso assegura que nós tenhamos uma sociedade organizada e, se eventualmente uma legislação extravagante vir a ocasionar algum prejuízo, inclusive aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, sem menosprezo e sem preconceito à raça, sexo, etc. Veja, toda vez que houver um prejuízo nesses fundamentos da Constituição, a gente pode falar que vai estar a se ferir a ordem jurídica interna, né? Então, vejam, pessoal, vai ser uma exceção à ordem pública interna. E toda vez que o resultado da aplicação da norma estrangeira ferir essa norma jurídica interna de um Estado, por consequência, essa norma jurídica estrangeira vai ser colocada em segundo plano, devendo então ser aplicada aquela norma brasileira que, por analogia, seja a mais similar possível ao que o Estado estrangeiro acabaria implicando naquela relação jurídica, tá? E o interessante é o próprio material a respeito desse assunto e que eu posso colocar para vocês na avaliação, acaba comentando a respeito de uma diferenciação entre ordem pública interna e ordem pública internacional. Sendo certo que aqui no Brasil nós temos a forma de governo que é republicana, nós temos a forma de Estado que é a federação e nós temos como sistema de governo o presidencialismo. E como característica do sistema presidencialista brasileiro, nós temos uma única pessoa exercendo a chefia de Estado e uma única pessoa exercendo a chefia de governo. E quando nós falamos da ordem pública interna, nós podemos falar nessa acepção de pensarmos dentro dos aspectos internos de um Estado, e ao passo que nós falamos em ordem pública internacional, nós poderíamos estar nos referindo, sim, a uma manifestação perante estados estrangeiros do nosso representante legal, tá? A doutrina diz o seguinte, quanto à ordem pública interna e à ordem pública internacional. A primeira regula as relações jurídicas no âmbito interno, sob a égide do direito nacional, enquanto a segunda consiste na barreira à aplicação do direito estrangeiro, aplicação direta da lei estrangeira, ao reconhecimento dos atos, declarações de vontade e fatos ocorridos no exterior e à execução de sentenças estrangeiras, aplicação indireta da lei estrangeira. Existe, portanto, no plano do direito internacional privado. Então, o tema do nosso conteúdo é justamente esse ponto da diferenciação entre a ordem pública interna e a ordem pública externa. E continua o material aqui dizendo que, em alguns casos, a aplicação direta da lei estrangeira pode representar uma ofensa à ordem pública, como nós estávamos vendo um pouco mais ali atrás. E a ordem pública impede que seja ele decretado pelo juiz nacional, mas não impede o reconhecimento dos efeitos do divórcio entre os estrangeiros que tenha sido decretado em outra jurisdição. Eu acabei pulando aqui um ponto, mas aqui começou essa frase falando, por exemplo,
em um ordenamento jurídico no qual o divórcio entre cônjuges seja proibido por lei. Não é o caso do Brasil, tá? Desde 1977 passou a ser liberado aqui no Brasil o divórcio, embora a previsão constitucional tenha ocorrido apenas na Constituição. Nós temos a previsão na própria Constituição de 88, que dispõe sobre a dissolução da sociedade conjugal. A ordem pública impede que ele não seja decretado aqui no Brasil um divórcio, tá? Então a ordem pública impede que seja ele decretado pelo juiz nacional, mas não impede o reconhecimento dos efeitos do divórcio entre estrangeiros que tenha sido decretado em outra jurisdição. Sim, aqui é o seguinte, falando no exemplo aqui de pessoas casadas em outro ordenamento jurídico. Então vamos imaginar pessoas estrangeiras que se casaram em outro ordenamento jurídico e naquele ordenamento jurídico de um estado estrangeiro seja inadmissível o divórcio. A aplicação, então vamos colocar que essas pessoas nacionais de outros estados que tenham se casado nesse outro estado, vindo aqui ao Brasil, o juiz pátrio ele não tem jurisdição para provocar o divórcio dessas partes, porque o regime que gerenciou o direito de família deles foi o regime estrangeiro. Todavia, aqui está falando que, embora seja impedido o juiz nacional de decretar o divórcio entre as partes, não impede o reconhecimento dos efeitos do divórcio entre estrangeiros que tenha sido decretado em outra jurisdição. Então, esse exemplo que está sendo colocado aqui no livro acadêmico para a gente é o seguinte: você, pessoa, o casal que veio de um matrimônio de um estado estrangeiro que proibisse a decretação de divórcio, não podem chegar aqui no Brasil e falar assim, agora vamos divorciar. Querem pegar um exemplo para vocês memorizarem isso que eu estou falando? Imagine só você, pessoa solteira, imagine só você, pessoa divorciada, imagine só você, pessoa viúva, que você fala assim, quer saber de uma coisa? Enjoei da minha vida de seriedade. Passado o coronavírus, eu vou para Las Vegas. E qual que é a fama de Las Vegas, né? O que faz em Vegas, fica em Vegas. Mas uma outra fama de Las Vegas, qual que é? Você pode estar bêbado, você pode estar do jeito que está, você chega numa salazinha qualquer lá e vai ter um juiz de paz lá que decreta o casamento, né? Porque o casamento é assim, ó. É só falar assim, eu quero me casar com tal pessoa. E lá o casamento, existe até casamento em Las Vegas, assim, muito simples, né? A gente vê em filme de Hollywood. E aí você fala assim, vou chegar lá e vou me casar. É coisas que passam em filme, né, gente? Então essa fama que tem em Las Vegas, que você chega lá, casou e de repente você se arrependeu e foi muito rápido, no outro dia você acordou, meu Deus, tô casado, o que foi isso, né? Já vimos isso acontecer em filmes. Mas quando nós falamos de relação no direito de família, em que ocorreu em outra jurisdição, imaginando no exemplo colocado aqui, que nessa circunstância aquele estado veda o divórcio, não poderia, então, o Estado Nacional, o Brasil, no caso aqui, provocar o divórcio entre essas partes. Elas deveriam, então, buscar o regime diplomático aqui no nosso Estado para verificar se, de fato, permanece ainda a proibição do divórcio entre eles, caso houvesse alguma orientação nesse sentido. Mas, permanecendo ainda assim, haveria a vedação em solo brasileiro para fim de decretação de divórcio. Só que o contrário, se eles se casaram naquele outro estado em que haveria uma proibição do divórcio, num momento, mas vamos supor, ocorreu algum tipo de nulidade, alguma coisa que gerou os efeitos do divórcio propriamente dito, e eles se encontram em solo brasileiro. Claro que aqui em solo brasileiro os efeitos dessa nulidade, de um divórcio provocado em outro estado, também pode ser aplicado aqui no Brasil. O que eu quero dizer? Se uma pessoa se casou em um estado que admite o divórcio, se divorciou nesse estado e veio para o Brasil, claro, no ordenamento jurídico brasileiro, os efeitos da pessoa divorciada naquele outro estado também vai ser aplicado aqui no solo brasileiro, tudo bem? Um outro limite que justifica a legislação internacional em segundo plano é fraude à lei. E o próprio nome, ele acaba explicando um pouquinho a respeito desse assunto. Fraude à lei ocorre quando a pessoa altera dolosamente o elemento de conexão criado artificiosa
vinculação, criando, desculpe, artificiosa vinculação a direito que não seria o competente para reger a sua situação, porém, lhe é mais benéfico que o direito verdadeiramente indicado. Então, quando fala em fraude à lei, ocorre quando uma pessoa altera dolosamente o elemento de conexão. Fraude à lei, gente, que quem aqui, né? Eu nunca, tá? Eu nunca. Até aquele ditado fala assim, quem nunca, né? Quem nunca? Eu nunca. Mas quem, eu não sei também, né? Mas quem nunca aqui, talvez que esteja escutando essa aula, não conhece uma pessoa que falsificou o próprio documento, criou aquele RG com uma data de nascimento diferenciada para poder entrar na boate? Quem nunca viu uma pessoa fazer isso, né? Aqui, alguém que quer se manifestar falando que conhece alguém aí? Quem nunca? Duvido, né, que alguém vai falar aqui em sala de aula uma prática dessa daí, né? Eu dou risada, mas é uma situação um pouco estranha, né? Então, essa questão de nós falarmos aqui de fraude à lei, nós estamos falando de um outro importante elemento de aplicação da não legislação estrangeira, né? Aqui no próprio material é colocado aqui outro importante limite: a aplicação da legislação estrangeira, quando o juiz verificar que estão sendo praticados atos tendentes a modificar o elemento de conexão da relação jurídica para que uma das partes ou ambas se beneficiem da aplicação da legislação mais benevolente que a nacional. Isso é muito comum, nós vermos e nos depararmos com ela quando você analisa. Quem aqui já não fez uma viagem internacional? Professor, eu fiz uma viagem internacional. A minha última viagem internacional, eu, eu não comprei a moeda estrangeira, sabe? Eu não saquei dinheiro no banco e fui no local correspondente. Me esqueci até o nome do local que era, onde eu poderia fazer a troca, comprando dólares, comprando euro, etc. Né? Foi uma viagem internacional que me marcou muito, lá em Ponta Porã, onde eu comprei esse celularzinho aqui. Foi uma viagem internacional maravilhosa mesmo, lá para o Paraguai. E nessa viagem internacional que eu fiz, eu acabei passando o meu cartão de crédito. E porque é o seguinte, você vai lá, por exemplo, eu vou para o Paraguai, vou com Milão, vou tocar o terror lá. Vou comprar vinho por US$ 10 lá, vinho do bom, por até menos, por US$ 5. Vou voltar cheio de vinho. Chega lá, se você for com 1.000, você vai gastar tudo. Se você for com mais do que tudo, né? Se você for com 10.000, você vai gastar mais do que tudo. Se você for com 100.000, você vai comprar meio uma prateleira do Shopping China. É bem complicado, né? Mas nesse exemplo que eu estou falando para vocês aqui, ocorre muito o fato de pessoas acabarem abrindo contas em solo estrangeiro, tentando fugir do pagamento de tributos de importação, de exportação. Então, isso tem muita relevância quanto ao local da compra, ok? Onde que eu estou fazendo a compra? Onde que está se dando a relação jurídica? Vai haver o, entre aspas, frete para o estado nacional da pessoa em que está comprando? Eu estou comprando presencialmente naquele estado estrangeiro? Eu estou comprando com dinheiro que eu tirei do meu estado nacional ou dinheiro que está depositado numa conta do estado estrangeiro? Meus amigos, a forma como as pessoas podem se valer para acabar criando uma fraude à lei, gente, a gente chega fica na dúvida, desculpe a gaguejada aqui, mas tem muitos que falam assim, eu não consigo entender por que o Ronaldinho Gaúcho está preso. Não consigo entender. Ele só foi liberado por conta do coronavírus ali da prisão. Eu não consigo entender. Como assim o Ronaldinho Gaúcho está preso no Paraguai? Como assim? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que a legislação brasileira ela está criando uma isenção de punibilidade para aquelas pessoas que estão trazendo dinheiro de volta para os cofres brasileiros. Vocês se depararam com isso no tempo, lá em 2015, 2016, que o governo ele criou uma norma incentivadora que, com exceção de alguns parlamentares, que essa pessoa não responderia por crime tributário se ela trouxesse de volta, se houvesse o regresso.
do patrimônio, patrimônio de pessoas brasileiras colocado em solo estrangeiro. E o que aconteceu, gente? Muito dinheiro voltou para solo brasileiro, mas por que aquele dinheiro estava em solo estrangeiro? Podem ter certeza, gente, que em algumas circunstâncias aí nós acabamos nos deparando justamente com essa situação em que ocorreu uma fraude à lei, ok? Por que que eles fazem isso? É com certeza uma fraude à lei e eles têm tanto fazer que ocorra a aplicação de uma norma estrangeira em benefício próprio, para que não haja o pagamento tributário, por exemplo. A situação, principalmente no campo tributário, é muito importante, é muito relevante isso. Eu não me lembro se foi bem ele, mas não, deixa eu buscar aqui o nome, ver se foi o Tony Canaan. Cara, lá estava sendo campeão da Fórmula Indy, gente. Campeão da Fórmula Indy dos Estados Unidos. Esse é ele mesmo, deixa eu ver a foto dele. Não, Tony Canaan não. Não, o Tony Canaan é bem famoso mesmo, mas o brasileiro é o Homem-Aranha, é aquele brasileiro que ele subia nas grades. O Tony Canaan não foi o incriminado, não. Gente, lá nos Estados Unidos é o seguinte, o sujeito que pratica um crime tributário, ele passa a ser mal visto no outro dia. Não é que nem no Brasil, fala assim, o Ronaldo Fenômeno fez tal coisa errada, a gente dá aquela olhada de lado. O Ronaldo Gaúcho fez tal coisa errada, a gente dá aquela olhada de lado. O Robinho fez tal coisa errada, a gente olha de lado. O Neymar fez tal coisa errada, a gente olha meio assim de lado. A pessoa se queima, não sei o que. Gente, ou então a gente fala assim, não, vem no churrasco aqui em casa, não dá nem pra paçoca. Lá nos Estados Unidos é bem diferente. Eu não me lembro agora, gente, o nome do piloto de Fórmula Indy, que ele era o Spider-Man. O apelido dele era esse, né? O piloto lá na Fórmula Indy era Spider-Man. E ele foi acusado, entrou na lista dos top 10 lá dos Estados Unidos de crime por conta de acusação de crime tributário. E ele foi absolvido no final das contas, tá? No final das contas ele não foi incriminado, mas ganhou uma repercussão da encrenca lá. E por que vocês acham que teria havido assim essa... Por conta de tentar, por conta dos contadores, etc., fazer com que a lei mais benéfica para ele fosse aplicada. Quem aqui... Alguém chegou a ver o nome aí? O Hélio Castro Neves, o professor. Hélio Castro Neves. Um cara reto também, né? Quem olha para o Hélio Castro Neves, ele é ora alegre, ora, né? Um cara bem sério. Hélio Castro Neves, muito obrigado. Vai meio ponto, hein? Hélio Castro Neves. Então tem essas circunstâncias todas, tá, gente? Que acaba então se valendo. E nessa circunstância aí de fraude à lei, nós também temos um outro grande motivo para que uma lei estrangeira não seja aplicada, se comprovado, se chegado então à conclusão de que houve essa procura pela fraude à lei para não aplicação da norma do país, no caso aqui, o Brasil, tá? Aplicação da lei estranha em relação ao Brasil. O material coloca que... eu já li isso para vocês, na verdade, né? O material ele complementa a informação tratando do artigo 6º da Convenção Interamericana sobre as Normas Gerais do Direito Internacional Privado, dizendo que não se aplica como direito estrangeiro ou direito de um Estado parte quando artificiosamente se tenham burlado os princípios fundamentais da lei de outro Estado parte. Ficará a juízo das autoridades competentes do Estado receptor determinar a intenção fraudulenta das partes interessadas. Então, existem regulamentos internacionais tratando a respeito desses assuntos aqui. E, por último, a gente vai... Alguns comentários, inclusive, né, gente, que solicita que a gente faça até algumas reflexões. Olha só um caso colocado aqui como exemplificado, ó. Um caso recorrente de fraude à lei no direito internacional privado é quando a pessoa muda a nacionalidade com a intenção de se favorecer de outra legislação mais benéfica. Por exemplo, quando uma pessoa é nacional de um país onde o serviço militar é obrigatório e deliberadamente, com o intuito de se livrar da obrigação, adquire por meio da naturalização a nacionalidade de outro país onde o serviço não seja obrigatório, como em Portugal. Eu não vejo isso acontecendo mais, até porque nós não
estamos ainda no estado de calamidade ou de guerra, né? Beleza? Vamos agora, gente, para o terceiro limite ali, para o terceiro motivo que acaba gerando a possibilidade de aplicação de uma norma ao invés da norma estrangeira. E é tido aqui a palavra reenvio, o qual inclusive pode ser de primeiro grau ou de segundo grau. Já eu simplificando para vocês que é uma causa muito estranha de possibilidade de um Estado reconhecer que deve ser aplicada a lei estrangeira, cuja lei estrangeira prevê que vai ser de um terceiro Estado a aplicação da norma. Este professor, o senhor confundiu nossa cabeça. Mas é isso mesmo, vamos para a leitura aqui, que talvez daqui a pouco você vai entender o que eu acabei de falar. Até porque existe o reenvio de primeiro grau e o reenvio de segundo grau. O artigo 16 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece: quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Vou repetir o que diz o artigo 16. Quando, nos termos dos artigos antecedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição desta, ou seja, da lei estrangeira, sem se considerar qualquer remissão por ela feita a outra lei. Quer dizer o quê? Se eu disse para vocês que o reenvio é quando um Estado reconhece que a aplicação da lei a ser feita é a de um Estado estrangeiro, e quando se chega na aplicação da lei do Estado estrangeiro, se vê que essa lei do Estado estrangeiro fala que a lei que vai ser aplicada é de um terceiro Estado, nessa circunstância, o ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, está falando que é proibido o reenvio. Por quê? Porque o artigo 16, parafraseado, ele diz o seguinte: quando se chegar à conclusão de que a aplicação da lei deve ser a da lei estrangeira, tudo bem, aplique a lei estrangeira, mas não leve em consideração nenhuma citação da lei estrangeira quanto a regramentos de leis de outro Estado, que seria então aqui o terceiro Estado. O Estado 1 reconhece que a lei a ser aplicada é do Estado 2. Só que aqui o Brasil, que é o Estado 1, está falando que eu vou aplicar sim as regras possíveis de serem aplicadas do Estado 1. Só que todas as regras desse Estado... Estado 1, Estado... Vamos lá, voltando. Estado 1 e Estado 2, tá? Estado 1 reconhece que a lei a ser aplicada é a lei do Estado 2. Quando há a determinação da aplicação das regras do Estado 2, chega-se à conclusão de que em algumas situações ali vai se aplicar as regras do Estado 3, portanto, porque a lei do Estado 2, ele acaba falando que vão ser aplicadas as regras do Estado 3. Só que quando nós estamos falando que o Estado 1 é o Brasil proíbe que as regras do Estado 2 façam uso de regras do Estado 3 ou de outros demais estados, tá? O Brasil está falando que é proibido a questão do reenvio. O Brasil admite, então, que haja a aplicação da regra do Estado 2? Admite. Só que não admite que as regras do Estado 2 façam uso de regras de outros estados alheios a ele, ou seja, estados 2, 3, 4, 5, tá? Então, nós temos essa circunstância. Então, no Brasil, o reenvio é proibido. Como o reenvio é proibido, também existe essa limitação. Vai ser colocada em segundo plano a lei estrangeira, quando a lei estrangeira, por si só, não for suficiente para solucionar a lide e ela colocar nas mãos de um terceiro, de um quarto Estado, a aplicação da norma frente àquele caso concreto. O Brasil não admite. O Brasil foi chato, né? O Brasil foi chato. Negativo, nesse caso eu não aceito. O livro acadêmico de vocês, lá na página 142 do PDF, olha só, gente, faltando menos de 60 páginas para terminarmos o semestre. Que maravilha, hein? O reenvio ocorre quando a lei estrangeira aplicável ao caso concreto for força de norma de direito internacional privado só um segundinho.
O reenvio ocorre quando a lei estrangeira aplicável ao caso concreto, por força da norma do direito internacional privado, faz remissão à lei de um terceiro país. A lei, melhor, o reenvio, ele pode ser ainda de primeiro grau ou de segundo grau. O que é um reenvio de primeiro grau? Quando as normas do direito internacional privado nacional indicam a aplicação da lei estrangeira e esta, ou seja, a lei estrangeira, indica a aplicação da legislação do país originário, por exemplo, a norma do direito internacional privado da Argentina indica a aplicação da legislação do Brasil e esta, ou seja, a legislação do Brasil, indica a aplicação da norma da Argentina. Então, nesse reenvio de primeiro grau, haveria então um espelho, né? Haveria um reflexo entre os estados. Eu sou do Brasil e falo que a lei a ser aplicada é da Argentina. Quando é aplica da Argentina, a Argentina fala assim, opa, mas na verdade a lei a ser aplicada é a do Brasil. Esse é o reenvio de primeiro grau. E o reenvio de segundo grau é quando as normas do direito internacional privado nacional indicam a aplicação da lei estrangeira de um determinado país e esta indica a aplicação da lei de um terceiro país. Exemplo, a norma do direito internacional privado da Argentina indica a aplicação da legislação do Brasil e esta, a do Brasil, indica a aplicação da lei da Colômbia. Esse que foi o exemplo que eu falei do reenvio para vocês. Então, peguei aqui o exemplo do reenvio de segundo grau. Sendo certo, gente, que o reenvio do primeiro grau não faz sentido nenhum a gente ficar aqui questionando por que eu não vou aplicar então a lei da Argentina. Simples, poxa, porque a lei da Argentina fala que a lei a ser aplicada é a do Brasil e não vamos ficar entrando em contradição, né? Logo, como a problemática se encontra aqui em solo brasileiro, vamos resolver segundo a norma brasileira. Então, o reenvio, para começar, o reenvio proibido no artigo 16 ali do ADCT, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, se refere ao reenvio de segundo grau, não ao reenvio de primeiro grau, como bem colocado aqui no livro acadêmico. Tudo bem? Alguma pergunta? Na avaliação, eu vou fazer para vocês, hein? Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não. Assim, você falou sobre a questão do casamento. Pergunta, o casamento no estrangeiro, ele tem validade no território brasileiro? A pessoa chegou casada aqui, ela já veio casada, ela adquire patrimônios aqui, porém ela não é casada conforme a legislação brasileira. Como que vai reger na questão da partilha se porventura houver uma separação extrajudicial aqui no país? Na sua pergunta, o que acaba não acontecendo é a separação aqui no Brasil. Por quê? Porque as regras do direito de família dessa pessoa são regras estrangeiras. E para ela colocar fim na relação jurídica estrangeira que ela criou, ela tem que ir perante os responsáveis do ordenamento jurídico do país de origem, do país de onde houve aquela relação jurídica. Então, no final das contas, aqui não vai haver por exemplo, esse divórcio extrajudicial, até porque o material bem colocou aqui, né, que vai se seguir as regras do estado de origem. E o Brasil, ele acaba reconhecendo as regras também de onde veio a pessoa, exceto se contrariar o ordenamento jurídico brasileiro. Então, vamos imaginar, chega uma pessoa casada do estrangeiro no solo brasileiro, vamos reconhecer essa pessoa como uma pessoa casada. Porque, segundo a lei do seu estado, ela consta como uma pessoa casada. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa casada no estrangeiro, vindo a solo brasileiro, essa pessoa também poderá ter o reconhecimento, vai ter o reconhecimento dos efeitos de ser uma pessoa casada. Se fosse uma pessoa divorciada no solo estrangeiro e viesse para o Brasil iria reconhecer os efeitos dessa pessoa como uma pessoa divorciada, tá?
Agora, quanto à questão de eu querer dar força ao ordenamento, no ordenamento jurídico brasileiro dos atos praticados no solo estrangeiro, existe a possibilidade de homologações a serem feitas em solo brasileiro de atos jurídicos praticados no estrangeiro. Então, eu posso buscar a via adequada para que eu homologue uma sentença estrangeira, para que eu homologue um ato jurídico, por exemplo, no efeito do casamento perante o solo brasileiro. Todas essas medidas eu posso buscar o reconhecimento de atos praticados no estrangeiro para ganhar força nacional aqui no Brasil também. Uma força além do reconhecimento do status da pessoa. Quando eu falo status, não estou querendo dizer que ela é milionária, que é uma pessoa que banca, de Xandão, não é isso. O status que eu estou falando é dessas características. Ok? Entendi, mas assim, E aí, para esse casal... a regra do direito, essa tua pergunta, a gente consegue a resposta dela na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Obrigado pela explicação, professor. Fernando, quer ver só? Artigo 7º. E seguintes, tá? Eu vou ler para vocês de forma rápida. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Então vejam, a lei em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o direito de família. Então quer dizer o seguinte, se essa pessoa ela é domiciliada no estado estrangeiro e lá ela se casou, eu vou respeitar as regras do direito de família daquele estado. Por exemplo, naquele estado coloca-se que uma pessoa com 15 anos pode se casar. No Brasil, nós tivemos uma alteração legislativa que diz que uma pessoa só vai poder se casar a partir dos 16 anos. Não, professor, mas se ela estiver grávida com 15, só vai poder se casar quando ela completar 16 anos. Porque não criou uma exceção sequer. É sem exceção. Então, não importa se está grávida, professor, e tal, e se a pessoa... Não vamos alongar, vamos lá. No estado estrangeiro, chegou uma pessoa e se casou com outra com 15 anos de idade. No estado estrangeiro, admite-se o casamento de uma pessoa, de duas pessoas com 15 anos, por exemplo. Chegaram as duas pessoas com 15 anos aqui com aliança zona bruta, né, grossa, de ouro, na mão esquerda aqui, num dos dedos da mão esquerda. Pessoas casadas. Chega aqui, vai haver o reconhecimento, sim, de serem pessoas casadas. Mas se esses estrangeiros, eles não tivessem casados, os dois com 15 anos, passaram as férias aqui no Brasil, falam assim, vamos nos casar aqui no Brasil? Veja só, as regras do direito de família a serem aplicadas é de onde domiciliadas as pessoas. Se eles vieram para cá, vamos imaginar que eles falam assim, vamos mudar o Brasil, eu adorei esse país, vamos nos casar, amor? Aí chega aqui no Brasil, a gente fala assim, nananina, não. Casamento aqui não pode com pessoas de 15 anos. A casamento aqui no Brasil apenas acima dos 16 anos e nessa circunstância ainda vai precisar da autorização dos pais de vocês. Então vejam, a regra onde domiciliada as pessoas determina as regras do direito de família e casamento é relacionado ao direito de família. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, dirimentes e às formalidades da celebração. Então, quando o casamento realizado no Brasil, veja só, o local de realização do casamento, sendo certo que um dos requisitos para que o casamento seja realizado no Brasil é que o domicílio de uma das partes seja aqui no Brasil. Então, vamos pegar onde é o domicílio do casal. É aqui no Brasil? Vamos realizar no Brasil. Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país ou de membros dos nubentes. Comentei um pouquinho a respeito disso com vocês, tá? Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Ou seja, quer dizer o quê? Se o homem mora numa cidade, em um estado, um país, e a mulher mora em um outro estado, uma cidade, outro país, e se casam aqui no Brasil, tendo domicílio diverso, as regras de invalidade vai ser o quê? Vai ser do primeiro domicílio do casal. Para onde que eles foram morar depois do casamento, tá? O regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e se este for diverso, o do primeiro domicílio conjugal. Então vejam, essas regras do direito de família, entre casamentos ocorridos entre pessoas estrangeiras, ou casamentos ocorridos no estrangeiro, ou em casamentos ocorridos no Brasil,
mas que passam as partes a residir em outro estado, a gente acaba encontrando aqui no artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tudo bem? Muito obrigado, professor. Nada. Mais alguém? Não? Então, beleza, então. Pessoal, terminamos aqui o comentário a respeito da seção 3.3. Tratamos aqui da unidade 3, seção 3.1, 3.2 e 3.3 por consequência. Qual vai ser o conteúdo da nossa oficial 2? O conteúdo da nossa oficial 2 vai ser unidade 3 e unidade 4, tudo bem? Unidade 3 e unidade 4. A oficial 2 quem vai formular vai ser você, Pablo, ou é daquelas que já vem pronta? Eu acredito que seja eu. Vai bem pronta também, só se fosse ser a prova aplicada lá na faculdade, né? E previsão que vai terminar Olha, o semestre dessa forma aí, né? difícil, viu? Eu estou vendo aqui que a burocracia que está sendo exigida para fins de que haja permissão de aulas, né, de aglomeração novamente em universidade, eles abriram a possibilidade de apresentação de um projeto, mas é como se falasse assim, eu estou te dando a chance, eu estou te dando a chance, mas para ser aprovado esse projeto, eu não sei nem qual é a data e nem o que tanto se eles vão aprovar. Na verdade, eles não criaram. É como se eu falasse, gente, ó, é o seguinte, ó, faça uma pesquisa a respeito de direito internacional valendo nota na parcial 2. Aí você fica pensando, professor, mas como assim fazer uma pesquisa sobre direito internacional? Tem tanta coisa para falar sobre direito internacional. Então eles falam assim, ó, crie um plano de higiene e a gente vai ver se a gente vai aprovar. Então, como assim criar um plano de higiene, né? De aglomeração? Como assim? Não consigo entender. Então, mas o que foi criado foi, tá? Foi aberta a possibilidade ali, mas não sei se vamos conseguir. Gente, então é o seguinte. Eu quero que vocês passem agora a, a anotar aí a resposta das questões do Faça Valer a Pena da unidade 3, seção 3.1, 3.2 e 3.3. Vocês aí em casa mesmo, se eu fosse vocês, eu até aproveitaria o intervalo para fazer isso daí, caso vocês queiram, e a gente começaria já a próxima aula já com o gabarito para a gente ir discutindo por que uma questão está certa e uma questão está errada. Repito, Faça Valer a Pena da seção 3.1, 3.2 e 3.3. E eu peço para vocês já irem gabaritando ali, já irem preenchendo, respondendo essas questões do Faça Valer a Pena dessas sessões que eu acabei de mencionar, tendo eu a certeza que o Everson já fez todas elas, né? Ele sempre faz antes que todo mundo. Pessoal, beleza? Então, vamos lá então. Eu quero que vocês comecem já a responder as questões do Faça Valer a Pena da unidade 3 por completo. E vou encerrar a gravação da primeira aula, vou voltar só para a gravação da segunda, tá? Forte abraço.